Apocalipse capítulo 2. Cartas às 7 igrejas da Ásia. Primeira carta à igreja de Éfeso. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência. E não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos e o não são, e tu os achaste mentirosos. E sofreste e tens paciência e trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependerdes. Tens, porém, isto, que aborreces as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Amém. Obrigado, Jesus, pela leitura da tua palavra. Eis-me aqui, Senhor, não sou nada sem ti. Preciso da tua ajuda, do auxílio do Espírito Santo. Amém e amém. Pode tomar assento. Meus amados irmãos e amigos, nós vamos começar hoje uma série de mensagens aqui na Oásis sobre as 7 cartas às 7 igrejas do Apocalipse. Deus revelou a João, quando estava exilado na ilha de Patmos, e ele recebeu uma voz, uma mensagem, uma instrução, da parte do próprio Jesus, que ditou para ele 7 cartas. João, eu quero que você escreva 7 cartas para 7 igrejas diferentes. Nessas cartas, elas têm algumas peculiaridades, elas têm todas elas uma estrutura basicamente com o mesmo padrão. Jesus se identifica, em cada carta ele se identifica com um perfil diferente, com um aspecto, com uma característica. Ele faz um diagnóstico da igreja, daquela igreja. Ele faz elogios à igreja, em algumas ele não faz. Depois ele faz alguma crítica, alguma coisa que ele identificou, algum erro, alguma falha naquela igreja que ele identificou. E, na sequência, ele fala sobre o juízo, as consequências que podem acontecer se aquela igreja não se arrepender do seu erro, daquele seu pecado. E também, para finalizar, ele fala sobre a recompensa, ou a bênção advinda da igreja que se arrepender. Então, nós vamos estar estudando, nos próximos domingos, nós vamos estar aqui nos revezando, cada domingo, sobre essas 7 cartas, as 7 igrejas. É um tema extremamente valioso, importante. Por que 7 cartas? Por que 7 igrejas? Alguns intérpretes da Bíblia acreditam que essas 7 cartas, ou essas 7 igrejas, elas representam 7 fases sucessivas da história da igreja. Ou seja, cada igreja representa, cada carta endereçada a uma igreja representa uma fase da história da igreja. Eu, particularmente, não acredito nessa interpretação. Eu não comungo desse pensamento. Eu não acredito que cada carta seja uma fase da igreja. Eu acredito que essas 7 cartas, elas espelham, elas refletem aspectos positivos dos quais Deus se agrada e aspectos negativos de que Deus não se agrada das igrejas, indistintamente, em todas as épocas,
e em todos os lugares. Então, essas cartas, do meu ponto de vista, né, e segundo a opinião também de muitos estudiosos da Bíblia, elas, na verdade, essas cartas, elas refletem todas as igrejas. É uma mensagem para todas as igrejas. E isso, o que reforça essa ideia é o fato de serem 7. Porque o número 7 na Bíblia, ele é simbólico. 7 simboliza plenitude, completude. Então, se existem 7 cartas, 7 igrejas, a ideia de que é uma mensagem que envolve todas as igrejas. Até porque não haviam só 7 igrejas na Ásia Menor. Então, isso nos leva a concluir que essa seria a melhor interpretação. Então, hoje nós vamos conversar aqui sobre essa primeira carta, a carta endereçada à igreja de Éfeso. O texto começa da seguinte maneira: escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Então, a primeira coisa que nós aprendemos aqui é o destinatário dessa carta. Essa carta é endereçada a uma igreja que ficava na cidade de Éfeso. O próprio Jesus é quem transmite essa mensagem. Ele escreve essa igreja. O que era Éfeso? Que cidade era essa? Para que a gente possa nos situar dentro do contexto. Éfeso, a quem essa carta era endereçada e a quem estava estabelecida essa igreja, era uma das mais importantes, ricas cidades do Império Romano. Éfeso era uma cidade grande, ela tinha um comércio muito grande, mas nessa cidade imperava a imoralidade e a idolatria. Nessa cidade se adorava, se cultuava uma deusa romana chamada Ártemis, ou Diana em latim. Em homenagem a essa deusa que eles adoravam nessa cidade, eles construíram um templo, o templo de Diana. Esse templo ele é considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo. E além de adorarem essa deusa chamada Ártemis ou Diana, o povo de Éfeso também adorava o próprio imperador romano, que a avocava para si e exigia e reivindicava a divindade. E essa era a principal razão pela qual os cristãos daquela época eram perseguidos, porque se recusavam a adorar o imperador romano. Nessa cidade idólatra, nessa cidade imoral, Paulo fundou a igreja de Éfeso. E essa igreja de Éfeso, fundada pelo apóstolo Paulo em uma das suas viagens missionárias, que nasceu num lar de um casal, na verdade ela serviu como base missionária para a implantação de várias outras igrejas, como por exemplo a igreja de Colossos. Através desse polo, porque já que ela ficava num lugar estratégico, através dessa cidade, Paulo evangelizou toda aquela região no entorno de Éfeso, e muitas igrejas foram alcançadas e implantadas pela instrumentalidade de Paulo. Que mais tarde, na sua primeira prisão, ele escreve uma carta a essa igreja, agradecendo e elogiando a essa igreja pelo profundo amor que essa igreja tinha para com Deus e um amor que eles tinham uns para com os outros. Agora o tempo passa. 40 anos são passados depois que essa igreja é fundada, depois que Paulo escreve para essa igreja, e agora é uma nova geração de crentes. Agora o próprio Jesus escreve uma carta para essa segunda geração de crentes, mostrando que essa igreja, apesar de ter se mantida fiel à doutrina, todavia essa igreja de Éfeso havia se esfriado do seu amor. O texto que nós lemos diz o seguinte: escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso.
Isto diz, agora Jesus ele se apresenta de uma forma diferente como ele se apresenta nas outras cartas. Como eu disse, em cada carta Jesus ele se apresenta de uma forma diferente. Olha só como Jesus se apresenta essa carta. Ele vai dizer o seguinte: isto diz aquele que tem na sua destra, ou seja, na sua mão direita, as 7 estrelas. Que 7 estrelas são essas? 7 estrelas, a interpretação está lá no capítulo anterior, no versículo 20, que vai dizer que essas 7 estrelas, na verdade, são os próprios pastores das igrejas. Essas 7 igrejas são os ministros, são os líderes da igreja. E Jesus vai dizer o seguinte: isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas. As 7 estrelas são, como eu disse, os líderes, os pastores da igreja, a quem Deus confiou a responsabilidade e o cuidado do rebanho que pertence a ele. E a esses homens, a esses ministros, a quem Deus deu a responsabilidade de cuidar do rebanho, Deus vai dizer o seguinte: olha, eu tenho vocês, que são líderes, que são os ministros, na minha mão direita. Qual é a lição que nós aprendemos aqui? O que Deus está querendo nos ensinar? Que os pastores da igreja estão debaixo do cuidado e da proteção de Deus. Mas mais do que debaixo do cuidado e da proteção, também os pastores estão debaixo do governo de Deus. Mão significa isso, é eu que movo para lá e para cá. A igreja está sobre o meu governo. Eu coloco homens, pastores, para pastorear, para cuidar, mas o governo da igreja continua sobre a minha pessoa. Vocês estão debaixo das minhas mãos. As estrelas estão à destra, à minha destra, nas minhas mãos. É Deus quem dirige a igreja. Como cabeça da igreja, Jesus é quem dirige, Ele é quem governa e Ele também é quem nutre a igreja. Mas o texto vai dizer também uma coisa muito linda. Eu tenho uma relação com os ministros, eu cuido deles, eu protejo eles, mas eu também tenho uma relação com a minha igreja. Olha o que ele vai dizer. Eu sou aquele que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. E quem são os 7 castiçais? São as igrejas. Os 7 castiçais representam as 7 igrejas para as quais ele estava escrevendo essa carta. Note que ele vai dizer, eu sou aquele, o próprio Jesus dizendo, que eu não apenas estou no meio da minha igreja, mas eu sou aquele que ando. Olha só, eu sou aquele que ando na igreja. Sabe o que ele está querendo dizer? Que eu sou aquele que tem comunhão com a minha igreja. Eu interajo com a minha igreja, eu participo da vida da igreja, eu me preocupo com a minha igreja, eu estou no centro da igreja, eu sou o centro. Como sacerdote ou sumo sacerdote ficava entre os castiçais, suprindo de óleo as lâmpadas quando elas apagavam, Jesus está dizendo, eu sou aquele que supre a minha igreja. Eu sou aquele que alimento a minha igreja. Eu não apenas estou no meio da minha igreja, mas eu sou aquele que me manifesto no meio da minha igreja. Irmãos, a gente perdeu um pouco esse impacto da presença de Deus. Às vezes a gente perdeu um pouco o senso da glória. Por isso que Jesus faz questão de deixar bem claro para a igreja de Éfeso e também aqui para a igreja da Oásis. Eu sou aquele que ando no meio dos 7 castiçais. Eu sou aquele que me manifesto na minha igreja.
Eu me manifesto através do louvor, eu me manifesto através da pregação, eu me manifesto através dos dons. Eu não sou apenas um Deus transcendente que habita no céu dos céus, que governa o universo. Eu sou um Deus imanente, eu participo da dinâmica da vida da igreja. Eu observo a minha igreja, eu me preocupo com a minha igreja. Eu sou aquele que ando no meio da igreja. Nós não podemos perder, irmãos, o senso da glória, o senso da presença. Eu não posso vir à igreja como se aqui fosse um mero encontro social. Nós não podemos perder de vista que Jesus está aqui em nosso meio. Foi Ele quem disse: eu sou aquele que ando no meio da minha igreja. Versículo 3. Eu sei as tuas obras. Eu conheço as tuas obras. O julgamento ou a avaliação que Deus faz da igreja, irmãos, não está com base em especulação, mas com base na sua onisciência. Deus conhece a sua igreja, diz: eu conheço. Nós podemos ter uma avaliação errada das pessoas. Nós que somos falhos, limitados, imperfeitos, avaliamos mal, avaliamos incorretamente. Às vezes a gente aplaude aquilo que Deus não aplaude. Às vezes a gente censura aquilo que Deus não censura, porque a nossa avaliação é incorreta. Mas Deus, que conhece todas as coisas, Ele diz para a igreja de Éfeso: eu conheço. Eu conheço. O julgamento de Deus faz da igreja não é com base em especulação. Sabe o que nós aprendemos aqui, irmãos? É que o que importa não é a avaliação que eu faço de mim mesmo. O que importa não é a avaliação que as pessoas fazem sobre nós. O que importa é a avaliação que Deus faz de nós. Paulo tem uma palavra que eu acho fantástica. Quando uma vez ele foi censurado, criticado injustamente, ele disse assim: meus irmãos, a mim pouco me importa o julgamento que vocês fazem a meu respeito, porque vocês não me conhecem. Mas ele diz uma coisa interessante também, ele diz: e tão pouco aquilo que eu penso a meu respeito também não me interessa muito, porque a minha autoavaliação também é falha. Porque quem me julga é o Senhor. Irmãos, Deus aqui, Ele vai destacar 5 qualidades desta igreja. Deus olha para a igreja e Ele realça, destaca, elogia, enobrece 5 coisas que Ele vê e Ele gosta, e Ele aplaude. O ideal de todo pastor, irmãos, e o ideal de toda a igreja seria que nós fôssemos uma igreja que arranque aplausos dos céus. Que esse seja o ideal da Oásis, uma igreja que arranque aplausos dos céus, não aplausos da terra. Nós às vezes aplaudimos igrejas aqui na terra que lá do céu Deus não aplaude. E às vezes nós vaiamos, não concordamos, igrejas que lá de cima Deus aplaude. Muitas igrejas que são admiradas aqui na terra, aplaudidas aqui na terra, lá no céu elas são reprovadas. Que nós sejamos uma igreja da qual Deus se agrade, porque Ele conhece. E uma outra coisa que me chama a atenção, irmãos, nessa carta, é que Deus, Ele demonstra aqui que Ele é alguém que observa a igreja, que analisa o que está acontecendo na igreja, que sabe quem são seus membros, o que eles fazem, as circunstâncias. Sabe o que isso nos ensina? O que está implícito nesse texto e o que Jesus está querendo nos ensinar?
Eu me importo com a minha igreja. Eu me preocupo com a minha igreja. Eu não sou indiferente ao que acontece na igreja. Irmãos, a pergunta que nós devemos nos fazer é: será que nós estamos agindo como Jesus? Será que nós nos preocupamos com a igreja? Será que a gente sente falta da igreja? Será que a gente se importa com a igreja? Será que a igreja é importante para nós? Qual é a importância que a igreja ocupa para nós? Jesus, ele se preocupa com a igreja. Ele valoriza a igreja, se preocupa com o que está acontecendo na igreja, com o destino da igreja. E quantos hoje estão desprezando a igreja, ignorando a igreja, desdenhando a igreja? Jesus disse: eu me preocupo com a minha igreja. Vocês deveriam se preocupar também. 5 qualidades que Deus faz da igreja. Irmãos, aqui é interessante que Jesus aqui é alguém que elogia. Há um poder muito grande no elogio. Às vezes a gente não elogia, às vezes a gente é tão pessimista, é tão negativista, que a gente só enxerga os defeitos nas pessoas. O elogio, ele tem o poder de reforçar um comportamento. Quando uma mãe, por exemplo, elogia a sua filha que ela lavou a louça, né? Às vezes a gente não elogia, eu acho que não é importante, porque afinal de contas é mais do que obrigação. Mas quando você diz parabéns pela louça que você lavou, parabéns pela comida que você preparou, quando você diz isso, você está reforçando aquele comportamento, dizendo: continue fazendo assim. E é exatamente isso, porque Jesus faz questão de elogiar esta igreja, de realçar suas qualidades, porque o amor de Jesus para a igreja é um amor que se expressa, que se traduz em palavras. E eu gosto muito de uma frase de um pensador que diz assim: o amor que não se expressa torna-se inexpressivo. O amor que não se expressa torna-se inexpressivo. Quantos maridos, quantas mulheres dizem assim: eu não preciso dizer que eu a amo, porque ele já sabe disso. Jesus poderia ter dito a mesma coisa, mas ele faz questão de mostrar para a igreja, falar das virtudes, ele elogia. Vamos elogiar mais, amém? Amém? A primeira qualidade que Deus destaca nessa igreja, ele vai dizer o seguinte: eu sei as tuas obras, eu sei o seu trabalho. Coisas que Deus se agrada da igreja, coisas que arranca aplausos dos céus. Era uma igreja dinâmica, era uma igreja que trabalhava. Não era apenas uma igreja que era apenas espectadora, que ficava na arquibancada assistindo, mas era uma igreja que se envolvia, era uma igreja que se engajava, era uma igreja que participava, era uma igreja que trabalhava. Será que Deus pode dizer o mesmo de mim? Será que Deus pode dizer o mesmo de você? Será que nós não temos sido muitas vezes meros espectadores? Será que nós não temos sido meros consumistas, só recebemos e não repartimos, não distribuímos, não colocamos à disposição de Deus os nossos talentos? Deus se agrada disso, Ele viu, Ele observou, e ainda hoje Jesus está observando a igreja. E se há uma coisa que Deus se agrada, é de uma igreja que trabalha, uma igreja que se envolve, uma igreja participativa. O trabalho, irmãos, não é só incumbência do pastor. O trabalho é uma incumbência de todos. Eu sei o seu trabalho, mas ele vai destacar aqui uma outra qualidade da igreja: eu sei a sua paciência. Outra coisa que Deus se agrada era, além de ser uma igreja que trabalhava, dinâmica, era uma igreja perseverante. Uma igreja que, mesmo cercada de heresias, mesmo sofrendo perseguição, uma igreja que, mesmo sofrendo resistência, era uma igreja que, a despeito de toda perseguição, de toda hostilidade,
E olha que nós estamos falando de uma igreja que estava debaixo do regime romano. Quando Jesus escreve essa carta, o imperador que governava era Domiciano, considerado o segundo Nero, um dos imperadores mais cruéis de Roma. Domiciano torturava até a morte, queimava os cristãos e muitas vezes o levava para o seu jardim no palácio ou nas arenas para a diversão dos seus convidados. Jesus está dizendo para essa igreja: olha, eu admiro a sua paciência. Vocês não desistem com facilidade, vocês não entregam os pontos, vocês não se corrompem ao assédio das falsas doutrinas, dos falsos mestres, mas vocês são uma igreja paciente, uma igreja que resiste, uma igreja fiel à doutrina, uma igreja que não se deixa seduzir pelas ondas de novidades que surgem, que não se corrompe, que não esmorece. Irmãos, não basta ser diligente. A igreja que agrada a Deus é aquela que persevera, que não esmorece diante das adversidades, que não entrega os pontos com facilidade, que vai até o fim. Eu admiro você porque você é uma igreja paciente. Irmãos, a igreja atual, a igreja contemporânea, ela está perdendo essa capacidade de resistir, essa capacidade de sofrer pelo Evangelho, essa capacidade de denunciar o Evangelho. E quantas igrejas estão sendo levadas por vento de doutrinas para agradar o mundo, para agradar as pessoas, para encher a igreja, estão negociando com o Evangelho, negociando com a verdade. E Deus está dizendo: olha, essa igreja, apesar de vocês receberem tantas seduções, mas vocês se mantiveram firmes na verdade. Uma outra característica que Jesus vai destacar nessa igreja é que tu tens paciência, que não pode sofrer os maus, e puseste à prova aqueles que dizem ser apóstolos e não são, e tu os achastes mentirosos. Uma outra coisa que arranca aplauso dos céus, irmãos, é discernimento. Vocês são uma igreja que tem discernimento. Vocês não têm pressa em rotular uma pessoa de espiritual, porque muitos vieram até vocês com uma roupagem de espiritual, falando como espiritual, com um discurso espiritual, e vocês os colocaram à prova. Vocês são uma igreja que tem discernimento, que avalia, que pondera. Era uma igreja que não se deixava enganar pelo discurso, pela aparência de pessoas que aparentavam uma certa espiritualidade. Eles colocavam à prova. A Bíblia nos adverte que nós devemos nos acautelar em relação aos falsos profetas, que vêm até nós como lobos vestidos de ovelhas. Irmãos, nós precisamos aprender muito com a igreja de Éfeso. Muitas pessoas estão em busca de experiência, de sensações, estão abandonando a verdade da palavra de Deus. São pessoas que, ao contrário dos crentes de Éfeso, eles não querem pensar, eles não querem refletir, engolem tudo com facilidade. É impressionante, engole tudo com facilidade. Se o pregador não grita, não pula, não é espiritual. Uma irmã diz: eu quero uma igreja mais avivada. Olha só. Então um pregador que grita, que pula, não importa se ele está adulterando, se ele está na imoralidade. Agora mesmo assisti um vídeo, eu fiquei horrorizado, um cantor famoso, não vou falar o nome, do tipo pentecostal, gritava, pulava, a igreja toda incendiava. Vazou um áudio dele no WhatsApp, cantor falando imoralidades, coisas horrendas. E todo mundo achava aquele lá o espiritual. Então era uma igreja que tinha discernimento. Nós fomos chamados, irmão, para pensar. E não só para sentir. Tem gente que só quer sentir. Mas aquela igreja é uma igreja que pensava.
Nós precisamos mais de doutrina, não apenas de sensações ou de revelações. A igreja está perdendo a capacidade de refletir, de pensar, de analisar. Precisamos de crentes bereanos, que não estejamos em busca de vaidade, mas em busca da verdade. Versículo 4. Irmãos, uma igreja como essa é uma igreja irrepreensível. Uma igreja que não tem defeito. Uma igreja que trabalha, uma igreja atuante, uma igreja dinâmica, uma igreja fiel à doutrina, uma igreja paciente, uma igreja perseverante. Mas agora Jesus, que é imparcial, ele vai apontar o defeito da igreja. Tenho, porém, contra ti. Deus é um Deus que confronta o erro. Porque Jesus é pastor. Eu estava lendo no Facebook essa semana, foi hoje, dizendo o seguinte, que enquanto o pastor é amigo é uma coisa. Ele concorda com tudo que você fala, afaga você, mas quando ele resolve ser pastor, confrontar você com seu erro, discordar de você, aí começa a crise. E Jesus aqui age como pastor. Eu gosto muito de uma frase que é atribuída ao ex-presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, que diz o seguinte: livre-se dos bajuladores, ande perto de quem mostre o seu erro. É por isso que Jesus é maravilhoso, porque ele nos confronta, ele nos mostra. A Bíblia diz: é melhor a repreensão aberta do que o beijo encoberto. E Jesus aqui, ele aponta o erro dessa igreja. Qual é o erro dessa igreja? Essa igreja tinha um erro. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Irmãos, Jesus não se deixa impressionar por aquilo que é aparente. Qualquer um diria: essa é a igreja ideal, essa é a igreja perfeita, essa é uma igreja que trabalha, essa é uma igreja atuante, essa é uma igreja dinâmica. Mas Jesus vê além. Jesus vê além da nossa gravata, Jesus vê além da nossa estampa, Jesus vê além do nosso discurso. E para Deus, tão importante ou mais do que aquilo que fazemos, é aquilo que nos move a fazer. É a motivação dos nossos atos. Era uma igreja que estava fazendo tudo certo, mas com uma motivação errada. O problema da igreja de Éfeso não era a falta de amor. Jesus não disse: olha, eu tenho contra vocês porque vocês não amam. Eles amavam. Eu tenho contra vocês porque vocês deixaram o primeiro amor. O problema da igreja de Éfeso não era a falta de amor. Eles amavam. Amavam a Deus, amavam a sua obra, como eu e você amamos também. Mas eles não amavam como antes. Não amavam com o mesmo entusiasmo, não amavam com o mesmo fervor, não amavam com o mesmo brilho, não amavam com a mesma intensidade. Era uma igreja que caiu no formalismo, que caiu na rotina, que começava a fazer as coisas mecanicamente. Perderam. Irmãos, olha que sentença. Vocês deixaram o primeiro amor. As lutas, as perseguições fizeram com que aqueles crentes daquela igreja se tornassem pessoas secas, vazias, áridas, sem vida. A igreja de Éfeso era como uma noiva, que apesar de ser uma noiva fiel a seu marido, mas não amava o seu marido com o mesmo amor, com a mesma intensidade. Será que esse não tem sido o problema de muitos crentes, irmãos? Já não vibram mais com Deus, já não têm prazer de estar em Deus. Perderam o primeiro amor, vivem como o irmão do filho pródigo.
que tem a companhia do Pai, que mora do lado do Pai, mas não sente o amor do Pai, não sente o cuidado do Pai, vive cercado de riquezas, mas vive como miserável. Estamos vivendo, irmãos, uma época em que as pessoas perderam o fervor, o brilho. A frieza espiritual tem tomado conta das igrejas. As pessoas são capazes de vibrar com o gol do seu time, mas não vibram com a presença de Deus. O seu coração não pulsa. Hoje é domingo, eu quero estar na igreja, eu quero adorar ao meu Deus. Irmãos, a gente ama, mas será que a gente não ama mais como amava antes, com a mesma intensidade, com o mesmo brilho? Esse era o problema da igreja que Jesus estava denunciando até hoje. Ele está denunciando: tenho contra você que você perdeu o primeiro amor. A Bíblia diz: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Por que Deus ele se preocupa tanto com o amor da igreja? Porque o amor é a mola propulsora, é a força motriz da igreja. É o amor a Deus que me faz ler a Bíblia, conhecer mais de Deus. É o amor a Deus que me faz procurar ser mais obediente a Deus. É o amor a Deus que me faz amar a sua palavra, de conhecer a sua vontade. É esse amor. É o amor a Deus que nos faz amar a sua igreja, que nos faz amar a sua obra. Deus pegou todo aquele cabedal de leis, de pode, não pode, mais de 600 mandamentos, e diz: eu vou resumir tudo isso numa palavra: ame a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Porque quem ama não mata, quem ama não faz mal, quem ama não adultera, quem ama não cobiça. Então não perca o amor, a essência. Tenho, porém, contra ti que deixaste o primeiro amor. Versículo 5, agora Jesus vai dar o remédio, a solução. Ele vai dizer: lembra-te, pois, de onde caíste. Irmãos, presta atenção. Lidar com a confrontação e com o erro é muito importante. A gente precisa aprender com Deus a como lidar com os nossos erros. Como lidar com os nossos erros quando nós somos confrontados pela palavra na pregação. Jesus disse assim: olha, eu mostrei o erro, eu revelei para vocês onde está o erro. Agora eu vou te explicar como é que vocês devem reagir. Primeiro, lembra-te de onde caíste. A igreja de Éfeso poderia ter ficado revoltada com Jesus, como muitas pessoas, quando você mostra o caminho errado para eles, ele fica revoltado com a pessoa, ele se revolta com a pessoa. Ou ele às vezes é tomado por um orgulho, ou às vezes um problema que tem acontecido muito em nossos dias é a chamada autovitimização. A pessoa provoca a tempestade e depois lamenta pela tempestade. Ah, meu Deus, mas foi ela que criou a tempestade e se faz de vítima. São meios errados de reagirmos quando somos confrontados. Jesus está dizendo: olha, quando você identificar uma falha, um erro, em primeiro lugar, lembra-te de onde caíste. Traga a sua lembrança. Não fique focando no erro. Veja que a orientação bíblica é: não fique lembrando o teu pecado, não. Lembra-te de onde você caiu, ou seja, não basta saber que é preciso se arrepender, é preciso saber fazer o caminho de volta, é preciso retornar, é preciso identificar qual foi o ponto em que nós desviamos, onde foi que você errou. Esse é o grande problema. Jesus está dizendo: lembra-te, traz à sua memória onde você caiu, encare o problema. Não é assim que muitos de nós fazemos, irmãos? Às vezes tem um problema, às vezes numa igreja, uma dissensão qualquer, ao invés de a gente encarar o problema, resolver o problema, às vezes a gente foge do problema.
E não adianta fugir do problema, que o problema acaba nos acompanhando. Você foge, você muda de igreja, mas é incapaz de ter resolvido o problema. E Jesus dizendo: volta, lembra-te de onde caíste. Não se trata de ficar lembrando ou curtindo o pecado, mas não é se lembrar da situação onde você caiu, mas é se lembrar onde você caiu. Lembra o filho pródigo? Ele começa o caminho da restauração quando ele se lembra da casa do pai. Então hoje, nessa noite, o Espírito Santo nos encoraja. Lembra, traz à sua memória aquela época em que você sentia a minha presença, em que você falava em língua estranha, onde você era uma pessoa envolvida. Lembra, e saiba que eu sou o mesmo Deus. Deus elogia, Deus aponta o erro, mas Ele mostra o caminho. Ele diz: arrependa-te. Olha o que diz o texto: arrepende-te e pratica as primeiras obras. O arrependimento verdadeiro, ele tem 3 fases. Primeira fase é o assentimento intelectual. É quando você é confrontado com o erro, o Espírito Santo diz: você está errado. Primeiro passo, a primeira fase do arrependimento é quando você tem consciência de que está errado. Eu estou errado. Mas o arrependimento não termina aí. Ele vai para a segunda fase. É quando você lamenta o erro, quando você sente vergonha pelo erro, quando você chora, quando você se entristece, quando você é confrontado. Mas até aí não aconteceu o arrependimento. O arrependimento só acontece quando você toma uma atitude e redireciona a sua vida e você, como diz o texto, pratica as primeiras obras. Não é se arrepender e depois se arrepender. É se arrepender e praticar as primeiras obras. Chorar, lamentar, não é prova de arrependimento. Eu me arrependo quando eu mudo. Quando não há mudança, não existe arrependimento. E é isso que Deus está falando para a igreja de Éfeso. Tomam uma atitude. E é isso que Deus está falando para nós, para mim, para você. A saída é tomar uma atitude. Você sabe a diferença entre arrependimento e remorso? Temos 2 homens na Bíblia que ilustram arrependimento e remorso. Pedro é um exemplo de uma pessoa que de fato se arrependeu. Quando ele é confrontado com o erro, quando ele lamenta e chora amargamente, mas quando ele toma uma atitude, redireciona a sua vida, ele se arrepende. Agora nós temos um exemplo de um homem que não se arrepende na Bíblia: Judas. Ele é confrontado com o erro, ele tem consciência que errou, ele lamenta o erro, mas sabe o que ele faz? Foi e enforcou-se. Faltou a terceira fase do arrependimento, é a atitude. Remorso é quando você toma o veneno, você sente o veneno e você engole o veneno. E você morre com o veneno. Arrependimento é quando você toma o veneno, você sente a dor do veneno, mas você coloca o veneno para fora. Isso é arrependimento. Lembra-te de onde caíste, arrepende-te, pratica as primeiras obras. Agora vem a sentença, o juízo de Deus. Quando não, brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se você não se arrepender. Irmãos, a gente tem uma ideia de um Deus que é bonachão, né? É o cara legal, que a gente pode pintar e bordar, fazer e acontecer, pecar, tripudiar sobre o nosso pecado, que nada vai acontecer. A carta de Éfeso nos ensina que Deus, Ele é um Deus de amor, mas Deus não tolera o pecado. Deus é justo. Deus não tem o culpado por inocente. Ele pode até tardar-se em irar-se, mas Ele se ira.
O que Deus estava dizendo para a igreja de Éfeso, está dizendo para nós hoje é o seguinte: olha, quando nós rejeitamos, quando nós desprezamos a misericórdia de Deus, a graça de Deus, a bondade de Deus, a orientação de Deus, os conselhos de Deus, quando você despreza isso, quando eu aconselho, quando eu oriento, quando eu te dou uma chance, mas quando você insiste no seu erro, se você faz isso, você vai atrair o meu juízo. Quando não... E sabe qual é o juízo de Deus, irmãos? Olha só o juízo de Deus. Quando não, brevemente, a ti virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal. Olha que coisa terrível. Castiçal foi feito para brilhar. Castiçal que não brilha, ocupa lugar indevidamente. Jesus disse: eu vou tirar o castiçal. O maior juízo de Deus, irmãos, para uma igreja, para um crente, é quando Deus ele tira a sua unção. Quando Deus ele tira a sua presença. É quando Deus nos abandona a nossa própria sorte. Esse é o maior juízo. A gente acha que o juízo de Deus vai vir fogo do céu. O maior e o pior de todos os juízos é quando Deus tira a sua presença, quando Deus tira a sua graça. Há muitas igrejas, irmãos, que Deus já tirou a sua unção. Há muitos pregadores que Deus já tirou a unção. Tem oratória, tem eloquência, mas não tem a glória, não tem a unção, não tem a presença de Deus. Que Deus nos livre, irmão, dessa tragédia. Quando alguém resolve andar na sua obstinação, no seu pecado, Deus faz o que está lá em Romanos: e eu os abandonei à sua própria sorte. Uma vez Deus falou comigo pela madrugada o seguinte: aqueles que pastoreiam a minha igreja e o meu rebanho como se fossem donos dele, aqueles que maltratam o meu rebanho, sabe o que eu faço? Eu me retiro e eu deixo eles fazerem sozinho. Não existe tragédia maior na vida de uma igreja, na vida de um crente, quando Deus afasta a sua glória. Quando aconteceu com Sansão. Quando Sansão tentou se desvencilhar, a frase mais trágica da Bíblia: e não sabia Sansão que Deus já não era mais com ele, que a glória não era mais com ele. Irmãos, a coisa que a gente mais precisa na nossa vida é a presença de Deus no meio dos castiçais, andando, controlando, governando a nossa vida. Fique de pé, por favor, em nome de Jesus. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ouvir é mais do que escutar. Ouvir não é captar sonhos. Ouvir é refletir, é ponderar, é analisar, é obedecer, é acatar, é acolher. O Espírito Santo ainda fala no meio da igreja, está falando hoje. Deus, Ele quer o melhor para você, irmãos. Não se iluda. Não se iluda. Há pouco eu conversava com um irmão que disse: Pastor Wellington, eu estou num lugar que eu não sou confrontado. Toda vez que eu vou no culto, alguém diz para mim: você vai chegar, você vai triunfar. Eu disse: pastor, eu estava em pecado. E as pessoas dizendo para mim que eu ia triunfar. Nós precisamos ser confrontados. É melhor uma dura verdade do que uma doce mentira. Que nesta noite o Espírito Santo de Deus possa nos desnudar e tocar em áreas da nossa vida que incomode, para que a gente não viva um mundo de faz de conta, ou tenha uma
uma avaliação negativa, como aquela igreja que dizia: rico sou, de nada tenho falta. E Jesus disse: isso é o que você diz, você tem nome de que vive, mas você está morto. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer. A vida cristã é uma guerra, é uma batalha contra o diabo, contra a carne, contra o mundo, contra a nossa própria vontade, contra o nosso próprio ego. Ele diz: ao que vencer, eu tenho uma recompensa para aquele que vencer. Dar-lhe-ei de comer da árvore da vida. O que Jesus está falando aqui, ele está falando de comunhão. Aquele que vencer, aquele que seguir os meus passos, acatar a minha orientação, abandonar o seu pecado, aquele que se alinhar à minha vontade, eu vou dar de comer da árvore da vida. Aquela mesma árvore que os nossos primeiros pais perderam acesso a ela por causa do pecado. Aquele que vencer, aquele que se arrepender, eu vou dar o direito de desfrutar da minha comunhão, da minha presença. Essa é a melhor e maior de todas as recompensas. É desfrutar da presença de Deus para sempre e sempre. E nada interromper essa comunhão. Ao que vencer, dar-lhe-ei de comer da árvore da vida, aquela que está no meio do paraíso de Deus.